Vamos mergulhar fundo numa história bem antiga. Uma história sobre lealdade e redenção que, acredite, mudou o curso da história. É uma narrativa sobre como decisões tomadas lá no fundo do poço podem gerar legados que ninguém esperava. Essa é a história de Ruth. Olha, a história de Ruth não começa com esperança não. Pelo contrário, ela começa no meio de uma tragédia que vai desfazendo uma família pedaço por pedaço, deixando para trás um rastro de dor e muita incerteza. Vamos tentar imaginar a situação. Em só 10 anos, uma fome e 3 funerais deixam Noemi viúva, sem filhos e sem nenhuma herança numa terra que nem era dela. É sem dúvida o ponto mais baixo da vida dela. E quando ela volta para Belém, a sua cidade, de mãos abanando, a dor de Noemi é tão profunda, mas tão profunda, que ela chega a pedir para ser chamada de Mara, que significa amarga. Para ela, a vida tinha perdido totalmente o sabor. Mas é justamente nesse momento, no auge do desespero, que a história dá uma virada completa. E tudo por causa de uma única e poderosa escolha. Um ato de lealdade que desafiava toda a lógica da época. Noemi, sendo bem prática, insiste para que as noras voltem para suas famílias de origem. Orfa, de forma bem razoável, se despede e vai embora. Mas Ruth toma uma decisão radical, totalmente inesperada. Ela decide ficar ao lado da sogra, que agora estava completamente desamparada. Essa aqui é a famosa promessa de Ruth. E olha, isso é mais do que só uma declaração de lealdade, viu? É um juramento que amarra o destino dela ao de Noemi, para o que der e vier. Uma promessa que vai transformar o futuro das duas para sempre. Elas chegam em Belém bem na época da colheita da cevada, que era um tempo de esperança, de fartura. E é aí que Ruth toma a iniciativa de arrumar um jeito de sustentar as duas. E essa atitude a leva a um encontro que vai mudar absolutamente tudo. Por acaso, ou talvez não tão por acaso assim, Ruth acaba trabalhando no campo de um homem chamado Boaz. O que ela nem imaginava é que ele era parente do falecido sogro dela. E esse detalhe é simplesmente crucial para a história. Boaz, que já tinha ouvido falar da lealdade impressionante de Ruth a Noemi, a trata com uma bondade e uma proteção notáveis. Ele vai muito, mas muito além do que a lei da época exigia de alguém como uma estrangeira. Quando Noemi ouve o que aconteceu com Ruth, uma pequena chama de esperança se acende. Ela explica que Boaz é um parente resgatador, um Goel, ou seja, alguém que tinha o poder legal e social de restaurar o futuro e a honra da família delas. Vendo essa brecha, essa janela de oportunidade, Noemi, agora cheia de uma nova esperança, bola um plano. Um plano audacioso e, para falar a verdade, bem arriscado para que Ruth garantisse a redenção delas de uma vez por todas. Noemi dá para Ruth um passo a passo bem específico para uma visita noturna à Era. Era um plano, assim, culturalmente muito carregado de significado e de alto risco. Qualquer deslize poderia ser mal interpretado e acabar com a reputação de Ruth para sempre. E lá, no meio da noite, Ruth faz o seu apelo. Ao pedir que ele estenda a capa sobre ela, Ruth estava, de forma simbólica, pedindo para que Boaz a tomasse sob sua proteção e cumprisse o seu dever como parente resgatador. Boaz fica muito impressionado com a honra e a coragem de Ruth. Mas aí vem um ponto de tensão na história. Ele revela que não é o parente mais próximo na linha de sucessão. Havia um obstáculo legal no caminho deles. Então, a resolução da história sai do segredo da Era e vai para a luz do dia lá no portão da cidade. Era ali que os negócios eram fechados e a justiça era feita. É nesse lugar público que tudo vai ser decidido. Na manhã seguinte, Boaz não perde um minuto. Ele leva o assunto direto para os líderes da cidade para ter uma decisão oficial. Isso mostra o caráter dele, né? Comprometido em fazer tudo da maneira correta. O outro parente até se interessa pela terra, mas ele pula fora quando descobre que, junto com a propriedade, vinha a responsabilidade de se casar com o Ruth. Então, ele abre mão do seu direito. E ele faz isso entregando publicamente a sandália para Boaz. Um gesto que, naquela época, era como assinar um contrato. Com o acordo fechado e legalizado, Boaz anuncia para todo mundo que vai se casar com Ruth. E não só por afeto, mas também para restaurar a linhagem e o legado da família de Elimeleque. E é aqui que a história dá a sua última e mais incrível virada. Não termina com um simples felizes para sempre. Termina, na verdade, com um novo começo. Um começo que ecoa de uma forma impressionante pela história.
O casamento deles gera um filho. E Noemi, aquela mulher que se autodenominou amarga, que voltou para casa de mãos vazias, agora segura uma nova geração nos braços. A restauração dela está completa e cheia de alegria. O menino recebe o nome de Obed, e o nascimento dele não marca só a restauração da família de Noemi, não. Marca o início de algo muito, mas muito maior do que qualquer pessoa ali poderia sequer imaginar. E a história não para por aí. Essa linhagem que quase foi extinta, agora continua a crescer em importância. E o filho de Obed, Jessé, vai se tornar uma figura bem importante. E aqui está o ponto-chave de tudo. Ruth, a estrangeira de Moabe, uma mulher que veio de fora, se torna bisavó de Davi, ninguém menos que o rei mais famoso de Israel. Um único ato de lealdade de uma mulher não só salvou sua família, como mudou o curso da história. A história de Ruth nos mostra como atos de lealdade e de bondade, mesmo aqueles que parecem pequenos, podem ter consequências gigantescas. Não se trata só de mudar o destino de uma família, mas de plantar sementes que podem florescer e mudar o curso da própria história. Fica a reflexão, né? Que legado os nossos atos de lealdade estão construindo hoje?